A naira nigeriana vai continuar sob pressão pelo restante desse ano e o início de 2017, e deve chegar a 3,50 até o final do ano. A economia nigeriana recuou significativamente por causa da esperada desvalorização da naira, que chegou a cerca de 30%. Qual é a sua previsão para a moeda nigeriana para o restante de 2016? O cenário está difícil para a economia nigeriana no momento. É importante entender o motivo para essas desvalorizações, que começaram com o colapso dos preços do petróleo desde meados de 2014. Como a Nigéria é uma economia fortemente dependente do petróleo, as reservas cambiais caíram e colocaram pressão de queda sobre a moeda local. With Nigeria being a major oil-dependent economy, this has somewhat reduced foreign exchange supply into the economy. So, as a result, it's put downward pressure on the currency. The currency is now down by about 35% year to date, and the outlook continues to look bleak. A naira caiu cerca de 35% no período de um ano até o presente, e o cenário continua sombrio. Esta semana, o Banco Central começou a aumentar as taxas de juros em um esforço para reduzir a aceleração da inflação causada pelos efeitos da taxa de câmbio sobre as importações. Entretanto, é improvável que isso provoque uma queda da moeda, porque para que isso aconteça, seria necessário um grande fluxo de entrada de divisas e que as receitas de exportações fossem diretamente para a economia doméstica, o que é muito difícil de se combinar por causa da fraqueza da confiança nos mercados. Nesse sentido, a naira nigeriana vai continuar sob pressão pelo restante deste ano e o início de 2017, e deve chegar a 3,50 até o final do ano. Mudando um pouco o foco para o Quênia, o crescimento econômico trimestral do país teve um aumento de 5,9%, principalmente por causa de um boom no setor de turismo. Mas será que essa é uma visão realista da economia? Você espera que essa tendência vá continuar? A economia queniana, ao contrário da nigeriana, é mais diversificada e não depende unicamente de uma commodity. A indústria do turismo no país está se recuperando e estimulando a atividade econômica. Ao mesmo tempo, o setor agrícola também melhorou a atividade, principalmente no mercado do chá, por causa das condições climáticas favoráveis. O setor manufatureiro, apesar de não ter tido um ótimo desempenho recentemente, tem acelerado e a expectativa é de que isso contribua para o crescimento real do PIB. Nesse sentido, as perspectivas para o Quênia são mais positivas, e a nossa previsão para a taxa de crescimento do PIB este ano é de 6%. E para o ano que vem, apesar das eleições, a previsão é de que o crescimento também fique em torno dos 6%. Isso deve ajudar a estimular as oportunidades para negócios na economia. A economia do Ghana parece com a da Nigéria, com forte dependência do petróleo e inflação muito alta, que no momento está a 18,4%. Você poderia explicar um pouco sobre a situação econômica do país? Eu acredito que a economia de Ghana agora esteja em trajetória de recuperação, por causa das intervenções do FMI desde abril do ano passado. Antes disso, a situação era complicada para o país e a moeda caiu cerca de 30%, o que contribuiu para o enfraquecimento da atividade econômica. Entretanto, Ghana agora está a caminho de uma recuperação por causa das reformas do programa do FMI, que ajudaram a reduzir os gastos fiscais e frear um pouco a inflação. Apesar disso, a inflação continua muito alta e, por isso, o Banco Central do país decidiu manter o aperto da política monetária a 26%, uma taxa muito alta para qualquer economia, mas essas medidas precisam ser implementadas para resolver essa situação difícil e reequilibrar a economia. It's challenging situation and to resolve the imbalances going on in the economy. So I think with the IMF presence and strong engagement
with donors and the government's commitment. Portanto, com a presença do FMI e o compromisso do governo com as reformas, é provável que vejamos uma melhoria e um progresso na economia de Gana no curto prazo. Apesar das eleições este ano, minha expectativa é de que as reformas continuem. Muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigada. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem conectados a Dukascop TV e não deixem de compartilhar seus comentários com a gente.